no livro de Gênesis, capítulo 25. Os versos 27 a 34. Gênesis 25, do 27 ao 34. Eu vou ler aqui na... tem ali no Data Show, então vamos seguir lá, porque aí vocês acompanham comigo, tá bom? Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso, um homem dado ao campo, ao passo que Jacó era um homem tranquilo, que ficava no acampamento. Isaque amava Esaú, porque saboreava das caças que ele trazia. Rebeca amava Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú ficou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso, Esaú foi chamado de Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú disse: estou a ponto de morrer. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Ele lhe fez um juramento, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou, foi embora. E assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Pai, muito obrigado por essa noite. Peço ao Senhor que tudo que for falado aqui venha direto do céu para a tua igreja aqui presente. E para aquelas pessoas que estão assistindo pela internet. Que o Senhor, Pai, nos abençoe e nos guarde, que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada um. Porque nós somos únicos e temos necessidades especiais, peculiares. Que o Senhor cuide disso nessa noite e que tudo que seja falado aqui seja para que o teu reino cresça e se estabeleça e que nós possamos amar o Senhor ainda mais. Obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite é: não venda o seu Alasca. Eu não sei se vocês sabem, vira para quem está do seu lado e fala isso: não venda seu Alasca. Esse Alasca que eu estou falando não é o lanche ali da Rua João Maria, tá, meus irmãos? Não é aquele Alasca. Em 1827, a Rússia, então União Soviética, estava muito imprensada e sem dinheiro para nada. E tinha acabado de sair da Guerra da Crimeia. E aí eles viram um território gelado, chamado Alasca, que pertencia a eles. E aquele território, ele era muito distante, muito difícil de cuidar, muito difícil de manter militares lá. E os Estados Unidos estavam de olho no Alasca. E aí sabe o que aconteceu? A Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos por apenas 7 milhões de dólares. Se nós pegarmos esse valor e dividirmos por metro quadrado, cada acre de terra saiu por 15 centavos de dólar, o equivalente mais ou menos a 90 centavos. Vocês têm noção do que é um acre? São 11 terrenos desse daqui. Um acre por 15 centavos de dólar. E foi assim que a Rússia perdeu o Alasca para os Estados Unidos. 11 terrenos entregues de mão beijada. E aí os Estados Unidos, né, fizeram a expansão da sua presença no Pacífico, né? E a gente, estudando mais um pouco, descobriu que logo após descobriram petróleo, pedras preciosas, muita coisa boa debaixo daquele gelo. Eu não sei se a sua vida anda tão congelada a ponto de que você queira estar vendendo ela por qualquer valor. Eu não sei a distância que o seu coração hoje pode estar da presença de Deus. Mas eu só sei de uma coisa: não venda o seu Alasca, porque ele é muito precioso para o Senhor. Não venda o seu Alasca. E aí agora, já entrando no texto, que tem tudo a ver com
história, com esse acontecimento. Né, vocês já entenderam muito bem que Esaú vendeu a lasca dele para o irmão dele, por um valor tão pequeno, de um prato de ensopado com lentilhas. Cuidado com as lentilhas, queridos. As lentilhas, elas são pequenas, mas elas podem te fazer tropeçar. Eu não sei o que tem te seduzido a cada dia. Eu não sei aonde está a sua cabeça nesse momento. Talvez na dívida de amanhã, né? Boleto para pagar. Talvez no serviço, na escala que eu tenho que cumprir no quartel. Não eu, porque eu estou de férias. Ô, glória! 10 dias de férias. Como é bom. Né? Nem até bateu palma, olha lá. Né? Mas eu queria te dizer nessa noite que o seu coração pode estar em um monte de lugar, mas ele não pode deixar, queridos, de estar em Deus. Ele não pode deixar de estar em Deus, em momento nenhum. Você precisa botar a cabeça no travesseiro e lembrar: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Que bom que a gente não esquece desses hinos do cantor, né? E aí agora, propriamente dito, entrando já no texto bíblico, Esaú entregou seu Alasca para Jacó. A quem você tem entregado seu Alasca? Quais tesouros reais você tem entregado de bandeja para o seu inimigo? Guarde essas perguntas e vá fazendo uma autorreflexão da sua vida. Você também, que está aí do outro lado, é tempo de refletir e de pensar o que temos feito na nossa vida, principalmente nesse mês de janeiro, que é um mês de início de ano, quando a gente cria um monte de meta, né? Vou emagrecer, vou economizar, vou viajar não sei para onde. Por que não incluir também um cuidado maior com a nossa vida diante do Senhor? Quanto de gelo tem no seu coração a ponto de você não enxergar as preciosidades que existem dentro dele? Quanto de tempo e recursos você tem investido a fim de que a presença de Deus permaneça quentinha no seu coração? No texto anterior, um pouquinho antes, né, nós podemos começar a aprender um pouco sobre Esaú e Jacó. Meus queridos, desde o ventre da barriga de Sara, Esaú e Jacó já arrumavam treta. Eles já tinham um problema dentro da barriga, porque eles viviam brigando dentro da barriga de Sara. E Sara foi consultar o Senhor, e o Senhor falou para ela o quê? Ela perguntou para Deus o porquê dessa situação, não é isso? E ele falou: olha, 2 nações vão surgir do seu ventre. 2 povos se dividirão. Um povo vai ser mais forte do que o outro, e o que é mais velho, Esaú, servirá ao mais novo. O mais novo acabou se tornando o herdeiro de Isaac, o seu pai. E aí agora nós vamos fazer uma pequena pausa, para vocês entenderem um pouquinho o contexto daquela história toda. Nós estamos falando dos patriarcas, né? No início da Bíblia, logo depois de Noé ali, né? E vem Abraão. E aí, para vocês entenderem onde a gente está, Abraão gerou Ismael com Agar. Agar é uma empregada de Abraão, não é isso? E aí nasceu quem? Ismael, que deu origem aos povos árabes, que são os povos árabes hoje. Abraão gerou Isaac com Sara. Isaac gerou Jacó e Esaú. De Esaú passou a se chamar Edom. Surgem os edomitas. Esse povo acabou. Esse povo ele foi assimilado pelos outros povos, sumiu, não existe mais. Para vocês verem aonde uma decisão leva. Não existem os edomitas hoje, descendentes dos edomitas, diretos, né? E de Jacó surgem as 12 tribos de Israel, e da tribo de Judá surgem os judeus. Abraão ainda teve uma terceira esposa chamada Quetura, de onde surgem os midianitas e os povos orientais. Esaú simplesmente, queridos, abriu mão de fazer parte da linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que uma decisão aparentemente tão pequena
leva a um desfecho tão triste. Por vezes, queridos, decisões pequenas nos levam a problemas muito maiores. Tudo começa com um troco que você não entrega na padaria, porque a atendente na correria te entrega. Tudo começa com um gatinho que você faz no relógio, meia-noite, porque a Enel não vai aparecer na sua casa, 6 horas da manhã você acorda e tira. Tudo começa com uma palavrinha torpe que você fala na sua casa. Foi tão pequeno, me dá esse prato de comida, eu estou morrendo de fome. De que me adianta essa primogenitura? De que me adianta se eu estou morrendo de fome? Eu quero comer agora. E aí, né, a gente sabe que são 2 episódios. Primeiro esse que nós estamos estudando hoje. E o segundo, Jacó ainda rouba a bênção de Esaú junto a seu pai Isaque, que já estava cego. Jacó vai e coloca um monte de pelo. Sara gostava mais de Jacó, né? Sara gostava mais de Jacó, prendeu um monte de pelo lá, colou um monte de pelo na pele de Jacó. E aí, Isaque, cego, pensou que estava abençoando Esaú. E a bênção foi de vez mesmo para Jacó. Não é isso? Olha como que as coisas acontecem repetidas, né? Aconteceu lá com Abraão, Ismael, agora de novo. Nós temos que tomar muito cuidado por onde a gente está andando. Qual o histórico que eu estou construindo da minha vida? O que seu vizinho fala de você? Hein? O que seu colega de trabalho fala de você? Eu pude testemunhar aqui hoje do pastor Abílio, né? Eu pude testemunhar favoravelmente. O que será que seus amigos falam de você? Eram direitos que o primogênito tinha naquela cultura do antigamente. Olha o que Esaú perdeu. Olha só o que ele perdeu, pouquinha coisa. Ser o líder religioso e civil do clã, tribo ou família, né? Cada um chama de, né? No lugar do pai. Herdar porção dobrada do pai. Se todo mundo ia herdar um terreninho, ele ia ganhar 2. Simplesmente porque ele era o primogênito. E ainda no caso de Abraão, herdar as promessas que Deus fez a ele quando saiu de Ur dos Caldeus. Ser o pai de uma grande nação, que Deus abençoaria em todos os aspectos. E, o maior de todos, da sua descendência, nasceria quem? Jesus, aquele que me deu condição de um dia estar nos céus. Isso tudo foi para Jacó. Não seria para ele, mas foi para Jacó. Quantas bênçãos Esaú perdeu por desprezar as bênçãos de Deus. Tudo isso passou de Esaú para Jacó apenas porque Esaú entregou o Alasca dele de bandeja para Jacó. O que você tem feito de novo com o Alasca? Vira para quem está do seu lado e pergunta de novo: o que você tem feito com o seu Alasca? O que vocês têm feito? O que vocês têm feito, meu irmão? Hein? Queridos, vocês são tão preciosos. Talvez vocês não tenham noção da preciosidade desse Alasca para o Senhor. E aí vocês, por pequenas migalhas, por vezes, acabam cedendo e perdendo grandes coisas. Apenas porque opta por vontade própria, assim como Esaú fez. Por vontade própria, ele quis perder primogênito. Naga isso, quero saber disso não. Me dá minha comida. Foi dessa forma. Agora, tudo isso foi plano de Deus. Que louco, né? Mas a vontade própria de Esaú afastou ele da bênção. No verso 27, né, mais à frente, Moisés diz, né, porque foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, que os meninos cresceram. Ou seja, eles não eram crianças, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Meus irmãos, as crianças estão lá atrás. Nós sabemos muito bem o que a gente faz. Sabe por quê? O Espírito Santo, que habita, talvez, na maioria das pessoas que aqui estão. De repente você ainda não tem uma experiência com Deus, mas essa mensagem também serve para você. Que de repente ainda não teve uma experiência com o Senhor. É tempo de você entregar o seu Alasca para Deus. Ah, eu quero que mais a minha vida me leve para onde for. Não, ainda é tempo. Mas nós que somos conhecedores da verdade,
nós sabemos muito bem o que estamos fazendo. Talvez numa ânsia, num momento de ímpeto, não é isso? Numa decisão súbita, a gente sai da presença do Senhor. Porque nós somos pecadores, mas nós não permanecemos fora da presença de Deus, amém? Nós erramos e corremos atrás do prejuízo. Senhor, meu alasca é teu. Eu não quero guisado nenhum, eu não quero ensopado, eu não quero nada disso, Senhor. Tira de mim esse ensopado de lentilha que está vindo para me atacar. E quantas vezes nós somos atacados, queridos? Aos homens que aqui estão, né? Uma mulher bonita, que passa, não é isso? Uma conversa fiada, né? As meninas no trabalho, de algum rapaz que você acha bonito, porque mulher é mais na conversa, né? Uma sedução financeira. Olha, me ajuda que eu te ajudo. Mas isso não é certo. Rapaz, ninguém está sabendo de nada, não. Não é isso uma sedução financeira. Quantas lutas, queridos, nós passamos. E vocês passam para andar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Tem uma música que fala isso, né? Eu sempre lembro de alguma música porque eu sou da música, né? Então, já viu, né? Meus queridos, vale a pena todo e qualquer sacrifício para que você ande na presença de Deus. Não abra mão, não venda o seu Alasca por 90 centavos o acre. Que loucura! Que loucura! Para pensar, 11 terrenos desse aqui, 11 por 90 centavos de real, 15 centavos de dólar. Parece doideira, né? Mas foi isso que aconteceu lá atrás. Então, os meninos cresceram, vocês não são crianças, queridos. É nesse ponto que eu quero chegar. Nós não somos crianças, nós sabemos muito bem o que fazemos. E tem uma coisa, eu e você não somos donos dos nossos narizes, amém? Eu não sou dono de mim, irmãos. Quem é meu dono? É o Senhor. Nós cantamos isso direto na casa dele. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. E esse povo que se chama pelo meu nome, né? Quanta reflexão nesse momento na minha vida, queridos. Porque essa mensagem primeiro bateu na minha cabeça. Ô rapaz, Espírito Santo, ó, semana toda. Cuidado com esse Alasca seu, rapaz, cuida desse Alasca. Menino, não vai por aqui, ó. Papai está te chamando. O Senhor tem amor por nós, queridos. Ele tem amor, assim como nós temos pelos nossos filhos. Eu tenho 2 aqui, são enjoados de ouvir os meus conselhos. Olha lá, os 2 dando risada. Porque eu chego para perto, meu filho, faz assim, não é por aqui, não é por lá. Essa semana aqui pertinho, meus irmãos, ele estava instalando uma cerca elétrica aqui do lado. A gente trabalha com isso também, né? E ele furou um cano, meus irmãos. Ele foi certinho na reta, ele escolheu a reta da torneira certinho, foi lá e furou, para sair água no cano. Aí eu falei com ele, menino, aí ele ficou desesperado, papai, você não sabe o que aconteceu. Eu furei um cano aqui. Fui lá certinho na reta, falei, meu filho, se tem uma torneira aqui, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, você faz uma cruz retinho e não pode furar. Não é isso? Meus irmãos, nós não podemos furar o cano, porque a gente sabe, ele ainda não tinha essa experiência, mas nós temos essa experiência. Sabemos muito bem por onde devemos andar, mas por vezes, por birra ou por desinteligência, nós abrimos mão da presença de Deus por causa de um prato de ensopado com lentilha. Complicado. Esaú era um perito caçador e agradava o pai. Jacó gostava dos rangos que Esaú fazia. Opa, Isaac. Eu estou confundindo os nomes. Isaac gostava dos rangos que Jacó fazia. Não é isso? E ele tinha preferência. Jacó tinha preferência. Isaac tinha preferência por Jacó. Além do primogênito e herdeiro natural.
Jacó era mais do lar, ficava perto de casa, era pastor de ovelhas, era o preferido de Rebeca e não de Isaac. E aqui vai um alerta para vocês que são papais e mamães. Cuidado. Quem aqui é papai e mamãe? Levanta a mão, por favor. Olha aí. Vovô, né? Cuidado com a preferência dentro de casa. Cuidado com a distribuição do amor. Porque isso causa divisão dentro da família. E ali já existia inveja de um pelo outro. Porque um era o queridinho de mamãe e o outro era o queridinho de papai. Tomem cuidado com isso. Conversa dentro do quarto. Meu filho, ó, eu sei que você tem uma preferenciazinha por Manelzinho, mas tem Mariazinha também. Vamos equilibrar isso aí, para a gente evitar problema lá na frente. Imagina uma família dividida por causa disso aqui. Temos que ter muito cuidado com isso. O favoritismo dentro do lar. Isso é muito preocupante. E aí a história se repete mais uma vez, né? Pois Ismael era o primogênito de Abraão, filho de Agar, serva de Sara, que se tornou concubina de Abraão, porque Sara não soube esperar. E aí Sara pegou Agar, que era a serva dela, a empregada doméstica, falou: ó, Abraão, já que eu não faço filho, toma aqui. E deu de mão beijada. E aí aconteceu a problemática toda, né? Que a gente já sabe. Porém, Deus disse a Abraão para ouvir Sara, e disse que Isaac descenderia dela, e que essa descendência seria considerada. Pela segunda vez, então, com Esaú e Jacó, Deus deixa claro que nem sempre os primeiros serão honrados. Deus domina toda a criação. Lembra da história de Davi? Né? Cadê? O profeta chegou, veio todo mundo, mas não tem mais ninguém. Não, tem umzinho magrelinho, feinho, que está lá no campo, lá cuidando das ovelhas. Traz ele então para eu ver. Era esse. O Senhor faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, a hora que Ele quer, independente da sua vontade. Para nós é mais interessante obedecer do que sacrificar. Amém? É mais interessante obedecer do que sacrificar, queridos. Provérbios 25, 28 diz, pode colocar aí, irmão? Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada sem muros, assim é quem não sabe dominar a si mesmo. Uma cidade naquela ocasião, naqueles contextos bíblicos, sem muros, ela era muito vulnerável. Será que você tem sido uma cidade sem muros? Que qualquer um chega e carrega a sua preciosidade de qualquer jeito? Mais uma vez caímos na questão do Alasca. Não venda o seu Alasca por nada. Não venda. Mais uma vez digo, talvez você nunca tenha tido uma experiência com Deus. Ah, mas eu tenho 40 anos de igreja. Talvez nunca tenha tido uma experiência real com o Senhor. É tempo de dedicar o restante de vida que Deus vai te dar e dedicar a Ele. Ainda dá tempo, porque Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quais escolhas te impedem de andar longe dos preceitos de Deus? Faz aí uma autoavaliação, irmãos. Não tem um filho de Deus aqui nessa casa hoje que não tem pecado. Não tem um filho de Deus aqui dentro, nesse momento, que não esteja passando alguma luta, seja ela menor, por menor que seja. Não tem. Todos vocês aqui, nesse momento, estão passando alguma agrura, alguma luta, alguma infelicidade, algum descontentamento em algum aspecto da vida. Não é isso? Será que isso te afasta do Senhor? Faz uma autorreflexão. Caramba, esse cara aí está falando e tem a ver comigo. Isso eu preciso consertar para que eu tenha mais intimidade com Deus que eu digo que eu sirvo. Ou eu nunca conheci esse Deus que esse cara está falando, mas eu queria conhecer. Não sou eu que estou dizendo, Senhor, queridos, é a palavra. A palavra do Senhor diz, né? Como eu já falei, vou repetir: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ainda há tempo de nós nos reconciliarmos com o Senhor. Quantas vezes, por nossa vontade, optamos em andar fora dos desejos de Deus para conosco?
Cada um aqui tem um Alasca que não pode ser negociado de jeito nenhum. O que você tem valorizado mais na sua vida? De repente é a sua família, seu trabalho, a igreja, né? Eu trabalho tanto na igreja que eu esqueci do Deus da igreja. Toma cuidado com isso. O ativismo é um problema sério. A gente se preocupa tanto com a estrutura, com o prédio, com a pintura, com o piso, com a luz, com as contas da igreja para pagar, e com isso, com a programação da igreja que tem que ficar bonita no final do ano, e nós esquecemos do próprio Deus. Carro, casa, roupas novas, perfumes, relógios, joias, amigos, né? Lazer. Quem elege o nosso Alasca, querido, somos nós. Sabia? Quem bota nível de prioridade nas coisas é a gente mesmo. E essa história eu conto quase toda vez que eu vou pregar, mas é verdade. Quando eu namorava minha esposa, nós namoramos novinho, né? Eu saí de casa uma vez, irmãos, com chuva, aqui. A bicicleta nem aparecia direito, porque era dia de namorar. Cheguei na casa da minha, então, namorada ainda, e o pai dela não acreditou. Virou para minha sogra e falou: Denilce, o menino veio. O menino está aí. Por que eu fui? Porque eu queria estar perto da minha amada. Você pegaria uma bicicleta para chegar aqui, com chuva torrencial, para prestar culto coletivo ao Senhor? Vinha não, irmão. Eu já estou respondendo. Você não vinha não. Nem de carro você vinha. Quanto mais a pé, de bicicleta. Aí você deve estar pensando assim: menino, esse homem sabe o que vai na minha cabeça. Não, é porque vai na minha também. Eu também não viria, não. Queridos, a gente faz algumas brincadeiras para que a mensagem seja mais digerível, né? E que vocês continuem olhando para mim, né? Mesmo com essa feição que Deus me deu, fazer o quê? Mas a coisa é muito séria. Nós temos entregado o nosso Alasca de graça ao nosso inimigo. E ainda é tempo de nós revermos muitas coisas. Muitas coisas. O nosso Alasca é o nosso coração. Provérbios 4, 23, irmão. Estou pegando o irmão só na surpresa. Ou é a irmã, né? Provérbios 4, 23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Precisamos vigiar pensamentos, emoções, intenções, porque o nosso interior, ele determina as ações e o rumo da vida. Às vezes você não está bem emocionalmente, às vezes você não está bem fisicamente, às vezes você não está bem espiritualmente. Aviso para você nessa noite: não é pecado nenhum fazer um gabinete com o pastor, não é pecado ir a médico, não é pecado procurar um psicólogo para que você possa se tratar de alguma doença emocional, ok? Tudo isso junto, queridos, vai fazer com que vocês tenham um relacionamento muito mais profícuo, muito mais eficaz com Deus, com sua família, com seu chefe, com todo mundo que está à sua volta. Nós precisamos nos cuidar, certo? Esaú certamente não guardou o coração dele, não ligava para esse negócio de Deus, de primogenitura, de promessa, de herança, de linhagem de Jesus. Isso é o que mais me deixa triste, né? Será que os meus netos, pela minha influência, seguirão a Jesus? Será que os meus filhos que estão aqui permanecerão na casa de Deus pelo exemplo que eu tenho deixado? Será que daqui a 50 anos vão lembrar de algum irmão Evânio da Igreja Batista do Turf que cooperou para que o reino crescesse e se estabelecesse nessa cidade, meus irmãos? Esaú não está muito preocupado com isso não. Nós somos... isso aqui é muito legal. É mais para a juventude que está aqui.
veio essa ideia na minha cabeça, falei, não posso deixar de anotar, né? Esaú, ele foi o cara que criou o primeiro McDonald's da humanidade. Porque ele chegou e falou, eu quero agora. Eu quero agora. E no McDonald's é assim, né? A gente chega, paga, andou um cadinho ali, às vezes você nem sai do carro, fast food. Esaú, ele não queria esperar fazer nada, meus irmãos. Naquela época, para fazer uma comida, tinha que matar o cabrito. Tinha que tirar lá o couro, tinha que limpar, tirar as vísceras, preparar a lenha. A panela devia ser de pedra, não sei como é que era. Era bem complexo. Esaú estava com pressa, ele estava além do tempo dele, ele era um cara muito, como a gente fala aqui em Campos, para frente. Muito para frente. O cara conseguiu criar um McDonald's no Velho Testamento, lá em Gênesis. Ops, eu quero um guisado com lentilha. Outra coisa, hein, Jacó? É agora. Eu quero agora, eu estou morrendo. Não dá para esperar, não. Então me dá sua primogenitura. Rapaz, pega essa primogenitura para você. Quero saber de nada disso, não. Estou nem aí. Eu quero meu lanche. E deve ter pedido ainda barbecue. Porque era carne, né? Fica bom, né? Olha só. O primeiro McDonald's da humanidade. Ele queria um lanche quente e rápido. Somos nós também uma geração fast food. Queremos tudo para ontem, ao nosso tempo. Esaú era um cara, devia ser um cara daqueles virados 600, como a gente fala. Ele devia ser um cara daqueles virados 600. Queria tudo na mão, no tempo dele, não está nem aí para os outros, para nada, para a família, para os princípios que certamente vovô Abraão passou para ele. Ele conviveu com Abraão. Que privilégio, hein? Né? Eu convivi, queridos, com meu avô. O pouco tempo que eu convivi, vovô morreu, eu tinha 7 para 8 anos, mas eu ia passar férias lá em Pontes Cacimbas, e nós rodávamos aquilo tudo, ia para a congregação, tudo a pé. E muitas vezes com uma velhinha dentro de uma garrafa de água mineral, do que tinha na época, né? Eu era criança, daquelas garrafas de água mineral eram até azuis, se eu não me engano, né? A velazinha ali, para a gente poder iluminar. Aquilo para mim era festa. Mas aquela plantação que vovô fez no meu coração permaneceu até hoje. Amém? Que plantação você tem feito no coração dos que estão à sua volta? Quando eu me lembro disso, eu até me emociono, porque meu avô era um homem de Deus. Glórias a Deus por isso. Não é à toa que o nome dele era Evangelista. Olha que nome diferente, né? Nome diferente. Somos uma geração fast food, queremos tudo para ontem, no nosso tempo. Enfim, Esaú, ele conhece, assim como nós, a grande maioria que aqui está. Esaú conhecia as verdades de Deus, mas não vivia as verdades de Deus. Hebreus 12, por favor, querida. Versículos 16 e 17. Vamos ver o que está escrito lá. Hebreus 12. Para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente, quando quis herdar essa bênção, pois não encontrou lugar para arrependimento, embora a buscasse com lágrimas. Depois que a coisa andou, ele simplesmente sofreu as consequências da sua decisão. Pode ser que a gente encontre com Esaú no céu? A Bíblia está dizendo que ele se arrependeu. Mas as consequências, queridos, dos nossos pecados, dos nossos erros, elas vão permanecer. Quando pequeno, de novo na roça, rasguei o pé em cima, numa cerca, e até hoje eu olho para essa cicatriz, e eu não esqueço. Decisões erradas. Tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Vamos prosseguir. Jacó também conhecia as verdades de Deus, mas na sua juventude não vivia as verdades de Deus. Foi se voltando para Deus devagarinho, e no decorrer da sua vida foi evoluindo diante de Deus. Era uma pessoa que enganava os outros para tirar proveito para si, sabiam? Jacó, ele foi se ajustando, queridos. Eu e você, a gente está se ajustando, amém? Nós não podemos parar de se ajustar. Esaú era louco, ele não estava nem aí para se ajustar. É melhor sermos Jacó, enganador, mentiroso, que tenta se ajustar e consegue, do que Esaú, que não está nem aí para nada.
Já chegando para o final, Esaú ou Jacó. Esaú chega de mão abanando, né? Exausto, cansado, faminto. Jacó na cozinha preparando a comida, né? Certamente muito gostosa, deliciosa. Esaú queria ser atendido rápido, né? Assim como a Rússia, de novo voltando para o Alasca, queria ser atendida rapidamente. Quantas vezes a gente está desesperado sem grana e a gente precisa de um dinheiro para ontem? Não é isso? Precisa de um dinheiro para ontem, essa conta está vencendo. E aí entra o nosso inimigo, queridos, por muitas vezes fazendo com que andemos por caminhos que não agradem ao Senhor. E daí chegamos a algumas conclusões, finalmente. A fome do corpo venceu a visão da alma. Quais lentilhas tiram você do pensamento racional? Circunstâncias momentâneas não podem definir decisões importantes. O inimigo das nossas almas conhece os nossos pontos fracos e prepara momentos e situações que facilitem a nossa queda. Cada um de vocês aqui, cada um aqui, tem um pontinho fraco, uma área da vida que o diabo sabe muito bem qual é, tá, querido? E você também sabe muito bem qual é. E dá tempo da gente acordar. Ainda dá tempo. Atalhos são sempre atrativos, mas devemos valorizar o processo. Vocês estão aqui hoje, pararam a vida de vocês, saíram de casa, tiraram o pijama, pararam de assistir uma TV para estar aqui porque vocês querem se submeter a um processo de aprendizado, não é isso? De se encaminhar na presença de Deus. Nós batistas, para a honra e glória do Senhor, valorizamos muito a EBD. E é uma escola, irmãos, que eu não abro mão. Não abro mão, irmãos, não abra mão, porque faz parte do processo. Se eu mando, eu obrigo os meus filhos a irem à escola de segunda a sexta, por que não aos domingos? Tem pai e mãe que não está nem aí para domingo mandar o filho para a escola. Abre mão do processo, para a escola bíblica, né? Abre mão do processo, irmão. Quarta-feira tem culto de oração, não está estudando, não está trabalhando, vai para a casa do Senhor cooperar, orar com os irmãos. Processo. Esaú não valorizava nada disso, ele queria comer a comida dele. A pressa é inimiga da perfeição. Esse ditado é antigo e muito real. A desvalorização dos princípios divinos trazem consequências a médio e longo prazo. Depois do fruto proibido da árvore do bem e do mal, que Eva deu a Adão, esse prato de carne com lentilha foi a segunda comida mais cara do planeta. Porque a maçã foi mais cara ainda. Muito mais cara. A maçã não, porque eu não sei qual é a fruta. Mas digamos que foi a maçã. Depois da fruta do Jardim do Éden, esse prato com lentilha foi um prato caríssimo. O que você tem feito com o seu Alasca? Não devemos ser profanos e impuros como Esaú, que era dado aos prazeres naturais e humanos. Esaú provavelmente tinha cara de crente, jeito de crente, roupa de crente, mas ele não era crente. Precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado todos os dias. Nós não podemos ser personagens espirituais. Nós precisamos ser nós mesmos todos os dias. Eu espero que os irmãos me chamem para vir aqui outra vez. Mas que vocês saiam daqui impactados. Que vocês saiam daqui incomodados com uma pulguinha atrás da orelha. Não precisa nem me chamar de novo, irmãos. Você também que está aí do outro lado. Certamente você tem um Alasca que está perdido na mão de qualquer coisa, menos na mão de Deus. Jacó, apesar de ser um homem espiritual, foi antiético, era crente também, agiu com astúcia em várias situações. Por vezes conhecemos a Deus, andamos nos seus caminhos, mas deslizamos para longe da sua vontade. Cuidado, papai e mamãe, com o filho predileto. Aqui são as minhas conclusões, tá? Cuidado com o filho predileto. Nosso desejo nessa noite é que você preserve o seu Alasca para Jesus, amém? Que os prazeres desse mundo não tomem o lugar de Cristo no seu coração, amém? Que o seu Alasca pode estar congelado e distante,
mas Jesus pode mudar a sua história e aquecer o seu coração com a sua presença, amém? E que o Espírito Santo não te deixe ir para casa da mesma forma que você chegou aqui, que ele possa te incomodar a ponto de você reconhecer o que precisa ser mudado. Vamos ficar de pé? Vamos falar com o Senhor. Coloque sua vida diante de Deus nesse momento. Talvez você ainda precisa entregar seu Alasca para o Senhor. Talvez você tenha trocado a presença dele por um prato de comida. Não sei. É tempo de olharmos para os céus, queridos, e entregarmos nossas vidas ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa mensagem que veio profundamente no meu coração. Graças te dou por essa oportunidade. Ó Senhor, abençoe essa igreja tão linda, esses irmãos tão lindos. Obrigado pela recepção que eu recebi, Senhor. Abençoe a todos que aqui estão, que essa igreja cresça não só em número, mas em qualidade diante do Senhor e conhecimento da tua palavra. Que cada irmão aqui possa preservar o seu Alasca para o Senhor. Que os corações dos queridos que aqui estão, daqueles que estão nos ouvindo, possam se voltar inteiramente para o Senhor e que eles possam a cada dia, Senhor, buscar o Senhor no profundo, que eles consigam vencer o gelo que paira por cima, na superfície, e que eles consigam se aprofundar a ponto, Senhor, de perceber o quão importantes são para o Senhor. Muito obrigado por tudo, faça-nos andar nos teus caminhos, pela sua misericórdia, Senhor, porque nós não merecemos. Obrigado por esse dia, cuida de cada um de nós, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém.